Chegou a hora, galera! Bolsonaro lançou a sua proposta para a reforma da Previdência. Tá tendo a maior discussão entre quem defende a proposta como ela está e a oposição. Eu observei essa briga durante alguns dias e agora eu vou entrar nela. Só que o meu papel vai ser avaliar quais são os pontos positivos e negativos da proposta e propor melhorias. Afinal, uma reforma tem que acontecer, mas o projeto precisa ser justo. Nos dois vídeos anteriores, eu expliquei sobre o que é a Previdência e o porquê que ela está quebrada. Já hoje, nós vamos aos pontos positivos e negativos dessa reforma. E aí, vamos? Primeiro, vamos àqueles pontos positivos. Ponto número 1, idade mínima. De acordo com a proposta, agora a aposentadoria por idade se dá por 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Além da diferença entre idades para mulheres e homens com base nas desigualdades de gênero, salariais, etc., que a gente já comentou, houve aplicações e exceções para professores, policiais militares, entre outros grupos, para refletir diferentes em suas profissões, perigos, etc. Dessa forma, a gente conserta aquele ponto que eu disse no vídeo passado, onde pessoas que recebem super salários acabam se aposentando mais cedo e com salários que vão acima de 30 mil reais, e pessoas que recebem um salário mínimo, a população mais pobre se aposente mais tarde, contribuindo com esses super salários dessas aposentadorias, que é o caso do Michel Temer. Ponto 2. Tempo de contribuição. Já nesse caso, as mudanças foram bem radicais. Além de aumentar o tempo de contribuição mínima para começar a receber a aposentadoria de 15 anos para 20 anos, após esse período só será possível receber cerca de 60% do salário. Se você quiser receber o salário integral, você terá que contribuir por 40 anos. Se por um lado isso é extremamente positivo para a gente poder arrecadar mais da população mais rica, por outro lado, isso prejudica e muito aquela grande parte da população que está no mercado informal. E nós estamos falando de mais de 37 milhões de pessoas com base em dados do IBGE. Essas pessoas têm hoje muita dificuldade de comprovar contribuições para a Previdência. E muitas vezes porque nem sabem como fazer isso, falta de conhecimento mesmo. Já essa proposta quer que elas comprovem contribuições por mais tempo. E isso prejudica quem se aposenta por idade hoje. Não dá para julgar este ponto totalmente positivo sem entender qual é o plano de desenvolvimento social e econômico desse governo, para poder incluir no mercado formal essas pessoas que hoje são castigadas da informalidade. E o governo até agora não tem esse plano. Ponto número 3. Alíquotas progressivas. A alíquota significa, em outras palavras, a porcentagem de impostos que você pagará do seu salário. Na proposta do Bolsonaro, quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Se para quem ganha até um salário mínimo, a taxa vai cair de 8% para 7,5%, para aqueles profissionais como juízes federais que ganham acima de 39 mil reais, a taxa vai ser de até 22%. Muitos desses juízes já estão apelando, pasmem vocês, para derrubar essas medidas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Agora, vamos aos pontos negativos, e que não são poucos. O ponto mais polêmico trata do benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício trata daquelas aposentadorias e pensões para idosos e pessoas com deficiência que hoje não conseguem se sustentar sozinhas, ou seja, são também carentes. Hoje, elas recebem um salário mínimo integral aos 65 anos. A proposta de Bolsonaro requer que, para receber um salário mínimo integral, essas pessoas tenham no mínimo 70 anos. Mas eles querem que elas possam receber por volta de R$400 a partir de 60 anos. R$400 é um salário muito baixo para qualquer pessoa. Ninguém consegue sobreviver no Brasil hoje com R$400. Imagine, você consegue pagar aluguel, comprar alimentação e sustentar familiares com R$400 por mês? Você gostaria que isso fosse feito com os idosos carentes?
E aí sim, existe um dado que fala que hoje no Brasil existem quase 50 milhões de pessoas recebendo R$ 405 por mês. Mas nós não podemos normalizar isso e achar que nós podemos criar políticas públicas que não reconheçam o aumento do custo de vida do Brasil no futuro. Mas o X da questão, e algo que ninguém está falando ainda, é que a proposta diz que essa é uma taxa fixa e não pode ser alterada nem se o salário mínimo aumentar e nem se a inflação aumentar. Ou seja, a gente vai hoje receber R$ 400 se a gente tivesse 60 anos e em 2031 uma pessoa que se aposentar também vai receber R$ 400. Isso é absurdo, porque os custos de vida continuarão a aumentar. É por questões assim, atreladas também ao sistema de capitalização puramente regido pelo setor privado, que o Chile está hoje passando por um aumento exponencial da taxa de suicídio de idosos. Essa parte da proposta é criminosa. Ponto negativo número 2, trabalhadores rurais. O trabalhador rural com essa proposta terá que contribuir por 20 anos para a Previdência e trabalhar até no mínimo 60 anos. E isso se aplica também às mulheres, então a idade foi igualada para homens e mulheres trabalhadoras rurais. Com essa proposta, os trabalhadores e trabalhadoras rurais terão que trabalhar por 60 anos, tanto homens quanto mulheres, e contribuir por 20 anos para ter acesso a só 60% do salário na aposentadoria. Nesse ponto, é interessante entender que a taxa de sobrevida do trabalhador rural é muito inferior à taxa de sobrevida do trabalhador urbano. Na Previdência, a taxa da sobrevida significa quantos anos você recebe da Previdência após a sua aposentadoria. Então, o trabalhador rural tem expectativa de vida menor. Depois de se aposentar, ele passa menos anos recebendo da aposentadoria. É por isso que é tão injusta essa regra. Além disso, a falta de oportunidades no setor rural já está gerando um êxodo gigante para os setores urbanos, o que enfraquece muito a agricultura familiar e o trabalho rural e piora as desigualdades nas cidades. A proposta do Bolsonaro desincentiva ainda mais o trabalho rural e pode fortalecer a saída do campo. Será que isso significa que Bolsonaro é contra a agricultura familiar? A quem beneficia isso? E a quem deveria beneficiar? Eu acho que deveria beneficiar o trabalhador rural, quem já é desprivilegiado de muitas oportunidades no Brasil. Ponto negativo número 3. Militares. Cadê os militares nessa proposta, Bolsonaro? Os militares são um dos grupos que mais contribuem para o déficit da Previdência. O Bolsonaro é tão gaiato que ele já incluiu nessa proposta o dinheiro que seria arrecadado após as mudanças da aposentadoria dos militares. Quais seriam as mudanças nas regras e de onde que viria esse dinheiro? Nós precisamos discutir isso agora, antes do texto ser aprovado no Congresso. E outra, preparem-se para discutir sobre a previdência dos militares também nos estados. Em alguns deles, a parte da previdência que vai para os militares pode ultrapassar os 30% do orçamento. Pensa aí no negócio desse, né? Ponto número 4. Combate aos privilégios. A proposta do Bolsonaro não combate assim tanto os privilégios como ele disse que ia combater. Não há nada que mencione o valor da aposentadoria do judiciário protegido pelo artigo 40 da Constituição, que diz que o valor dos salários dos juízes do alto escalão deve ser integral. Ou seja, o que ainda vai ter aí de juiz se aposentando mais cedo e com salários acima de 30 mil, protegidos pelo Estado, não tá no gibi. Ah, assim não dá, né, meu amigo? Você querer tratar uma pessoa que recebe um super salário na mesma categoria que o proletariado que recebe um salário mínimo. Há também algumas pegadinhas, viu? No dia 22 de fevereiro, o deputado federal Alessandro Molon apontou para uma coisa muito importante. Ao alterar a idade da aposentadoria dos ministros do STF, ele poderá indicar até 4 novos ministros do STF. Assim poderá colocar pessoas alinhadas com os seus pensamentos para mandar e desmandar na justiça brasileira. E cadê aí a imparcialidade da justiça? Por último, apesar de ter muitos outros problemas, vamos falar do sistema de capitalização. Esse é o sistema utilizado no Chile e que já foi provado de estar quebrado. Ele é totalmente ruim? Não é, mas ele não funcionou no Chile. Por quê? Em primeiro lugar, ele colocou todo mundo ao mesmo tempo no sistema na mesma hora. Em segundo lugar,
ele colocou o setor privado para gerir toda a previdência. E em terceiro lugar, ele não criou regras justas para poder lidar com a população mais pobre, carente e idosa. Mesmo que a qualidade de vida, a expectativa de vida, o nível de renda tenham melhorado lá no Chile durante todos esses anos. No Brasil é um pouco diferente. De acordo com a proposta, só iria entrar no sistema de capitalização quem começasse a contribuir com a Previdência a partir da aprovação dela. Quem já está trabalhando no sistema antigo continuaria nele. Mas já eu prefiro a proposta do Ciro, onde há um modelo misto de contribuição. Nele, a assistência social, que trata aí dos idosos carentes, que trata das pessoas com deficiência, entre outras, ficaria sob gerência do Estado. A pessoa que contribuísse com a Previdência até o teto do INSS, a qual a proposta ainda pensa em reduzir, também seria protegida pelo Estado. E só quem ganhasse acima do teto do INSS é que teria que entrar no sistema de capitalização. Essa forma, para mim, é mais justa. Porque nesse sistema, você contribuiria para um fundo de aposentadoria pessoal. E como é uma certa poupança, haveria uma porcentagem de juros aplicada em cima do seu valor, a qual você receberia também lá no final. Esse é um modelo mais caro de implementar, porém ele é mais justo. E ao longo prazo, para a gente, brasileiros, é a melhor solução. Bom, esses são os principais pontos, na minha opinião. O ministro Paulo Guedes quer arrecadar cerca de 1 trilhão com essa proposta. Não vamos nos iludir com esse número, tá? A gente precisa melhorar a arrecadação, controlar e desacelerar o déficit da Previdência, tornar o sistema mais justo, reduzir desigualdades, equilibrar as contas brasileiras, mas vamos lembrar que uma democracia de justiça social é cara. Talvez, com uma reforma mais justa, a gente não chegue lá em 1 trilhão, mas a gente conseguirá, certamente, superar os problemas atuais do sistema e promover um Brasil mais justo, democrático e desenvolvido para todos e todas. Com a vontade política certa e o debate sóbrio sobre essa situação, eu tenho certeza que todos e todas nós, independentemente de ideologia política, conseguiremos encontrar uma solução que garanta uma previdência melhor para o futuro de todos e todas. E é isso que está em jogo, galera. Então é isso, né? Vocês já sabem. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, já compartilha com os amigos, com a família, com o cachorro, etc. E muita gente que assiste aos vídeos ainda não se inscreveu no canal, hein? Se inscreve aí, pessoal, para vocês ficarem sabendo assim que a gente postar novos vídeos. E ajudar também a incentivar o nosso trabalho para que o canal continue. E se você não curtiu, você já sabe que a gente adora conversar com você. Comenta aqui abaixo que a gente vai continuar o debate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série sobre a Previdência. Até o próximo assunto.